importante na pregação que eu acho que vale a pena, né? Os olhos são uma das principais janelas da alma. Então não olhe apenas num ponto. Eu me lembro quando eu comecei a pregar, eu ficava assim, né? Então, porque eu escolhi uma pessoa que o nervosismo era tão grande que eu ficava olhando só para aquele ponto, né? E a pessoa ficava mais desconfortável do que eu, né? Então, quando você for pregar, olhe para todos. É importante que o seu olhar percorra a assembleia, né? As cadeiras da frente, as cadeiras do meio, as cadeiras de trás, percorrendo tranquilamente, como uma câmera que está assim, que não está querendo perder nada, né? Isso é muito importante. Isso faz com que as pessoas se sintam acolhidas, envolvidas. Isso faz com que as pessoas se sintam notadas, se sintam importantes. Então, o olhar é algo muito importante na pregação. Não olhe apenas num ponto, percorra com os olhos toda a assembleia como uma câmera que não quer perder nada. Olhe no rosto das pessoas, nos olhos delas. Tente penetrar nos anseios do coração de cada um. Gente, isso é tão interessante que quantas vezes eu já fui pregar e de repente, no meio da pregação, eu começo a profetizar para aquela pessoa. O pregador também é um profeta. E aí às vezes você está olhando um ponto e você começa a falar e a pessoa sabe que você está falando para ela. Eu me lembro que uma vez na Canção Nova, o padre José Augusto, ele estava pregando e num dado momento ele se voltou para 3 jovens que estavam num lado assim, né? E ele se voltou para aquele ponto e dizia o seguinte: você precisa se confessar. Você precisa se confessar, ainda hoje você precisa se confessar. Deus está falando para você. E tinha 3 jovens. Quando terminou o acampamento, assim que terminou a pregação, aqueles 3 jovens entenderam que era para eles, correram e se confessaram. Depois, no final do acampamento, eles voltando para casa de carro, sofreram um acidente, morreram os 3. Né? Morreram os 3. E isso é muito interessante. E às vezes nem o pregador sabe, mas durante a pregação ele está profetizando, ele está falando para alguém. Então olhe para as pessoas. Deus pode estar te falando quando você olha para alguém. Próximo ponto. Olha aí, cabra macho. Ele voltando, né? Um olhar confiável. Então o pregador tem que ter um olhar confiável. Quando for pregar, encare o povo com firmeza, com segurança, mas sem arrogância e altivez. Deixe sua alma de pregador à mostra, para que todos tenham acesso aos seus valores e à sua fé. Então, um olhar confiável. Olha aí, tenha um olhar gentil e sincero, mas não de mel, né? Como quem anuncia um Jesus açucarado, mas ao contrário, cultive um olhar adulto, viril, paterno, de modo que quem olhe para você sinta firmeza, né? Coloquei Madre Teresa de Calcutá porque essa mulher tinha um olhar assim inconfundível, né? Em se tratando de uma mulher, seja feminina sem ser de cristal, materna sem ser superprotetora. O verdadeiro amor é sempre comprometido com o crescimento do outro. E aqui eu queria dizer que uma coisa que eu percebia muito, né, quando eu comecei a observar, hoje eu acho que tem acabado, pelo menos na comunidade eu não vejo. Mas uma coisa que me chamava a atenção é que a gente ainda vê isso no meio protestante. Mulheres que quando vão pregar, adquirem um jeito muito masculino. Eu não sei se ela tem medo de não ser levada a sério, eu não sei se ela tem medo de não ser ouvida, não é? Mas quando a mulher faz isso, ela joga fora justamente aquele elemento que seria a maior força e o maior trunfo dela na pregação, que é a sua feminilidade. Sua feminilidade. Então você não precisa adquirir trejeitos, um tom, um jeito masculino na hora de pregar. Você vai, a gente, como eu disse, todo o nosso ser prega. Eu prego também com a minha sexualidade. Eu prego com o meu temperamento, com a minha personalidade, com todo o meu ser. Da mesma forma, como é desconfortável, às vezes você vê um homem pregando com trejeitos femininos. A pessoa se expõe demais. Outro dia eu estava num evento
e estava ouvindo, e nisso chegou um pregador que foi pregado. Estava lá sentado, de repente a pessoa do meu lado, que eu nem conhecia a pessoa, me cutucou e disse o seguinte: olha, essa Coca-Cola aí não é Fanta não. Então, gente, a gente não sabe quem está do outro lado, né? Então, assim, a gente tem que ter muito, sobretudo quem coordena, quem está à frente de setores, antes de colocar, seja um homem ou seja uma mulher que tenha trejeitos do sexo oposto, tentar ajudar a pessoa, para o próprio bem da pessoa, está entendendo? Aqui não é preconceito, não é discriminação, é porque é uma exposição muito grande. É uma exposição muito grande. Né? Então, não fica legal, né? Para a própria pessoa. Próximo. Pronto, agora nós vamos falar de uma coisa muito importante, né? O visual do pregador. Né? O visual do pregador. A Assembleia não só ouve o pregador, mas também o vê. Também o vê. Nesse sentido, a aparência do pregador, o seu modo de se vestir, deve proporcionar ao público uma ideia de sobriedade, de ordem. Deve envolver o público sem invadi-lo. Então, por exemplo, normalmente, eu gosto de dizer que normalmente a roupa do pregador deve mais ou menos acompanhar o estilo do público. Mais ou menos. Não é? Por exemplo, não tem sentido se você pregar num acampamento de jovens de calça social e camisa de botão, de manga comprida. Não tem sentido. Da mesma forma, não tem sentido você pregar, por exemplo, como em Fortaleza, nós temos um projeto chamado Projeto Mundo Novo, que é para os construtores da sociedade. Então, promove seminário de vida para esse povo, empresários, advogados, médicos, é a nata, vamos dizer assim, né? Como é que eu vou pregar para esse povo de sandália franciscana, calça jeans? Está entendendo? Até às vezes eles podem fechar o coração só pelo jeito de eu estar vestido. A palavra de Deus pode perder a credibilidade porque então eu tenho que ir vestido mais ou menos do jeito deles. Mais ou menos. Ah, Rodrigo, então quer dizer que eu já tenho 40 anos, mas tenho o dom de pregar para jovem. Então quer dizer que eu tenho que me disfarçar de jovem? Não. Você vai falar, quando eu digo, é você ir vestido mais descontraídamente. Né? O mais descontraído possível. Você vai estar num acampamento de jovem, pregando para jovem. Então, todo mundo entendeu aqui a questão da roupa? O visual nunca deve roubar notícia. Isso aqui é um lema que os âncoras de telejornais têm. A roupa nunca pode roubar notícia. Então você pode ver, eles estão sempre vestidos de uma forma que, pelo menos sei, não sei as mulheres, mas pelo menos os homens eu acho que não ficam prestando atenção. Que o William Bonner está vestido o terno dele no dia. Normalmente, talvez as mulheres prestem mais atenção nisso. Mas, assim, os outros mortais, normalmente, eu pelo menos não presto muita atenção. Porque eles estão sempre com uma roupa bonita, bem vestida, mais discreta. A roupa nunca pode chamar mais atenção do que a notícia que eles estão dando. Pelo contrário, a roupa deve contribuir com a notícia. Então, por isso é muito importante você estar atento para quem você vai pregar. Né? Porque senão você vai igual o Zé Bonitinho e esqueci o nome dessa senhora. Dona Flor, né? Da escola do professor Raimundo. Próximo. Dona Bela. De Bela não tem nada. Né? Então, gente, está atento ao lugar e ao público-alvo. Está muito atento ao lugar e ao público-alvo. Então, quando alguém me chama para pregar, eu faço todas as perguntas possíveis. Qual é o público? Você quer falar para quem? O que você quer provocar nesse povo? Quando alguém me chama para pregar numa célula, eu gosto de perguntar para a pessoa. Certo, formador comunitário, ou pastor do grupo de oração me chama para pregar no grupo de oração. Eu sempre pergunto, certo, o que é que você quer provocar no povo? Quando terminar a pregação, você quer que o povo esteja como? Está entendendo? Porque é isso que vai orientar quais são as estratégias que eu vou criar, qual é o material que eu vou usar, qual é o estilo, tipo de pregação que eu vou usar para alcançar aquele objetivo. Né?
Mas para isso eu preciso estar atento a quem é o meu público. São os pobres? É uma assembleia mista, com jovens, adultos, senhoras, crianças, né? É um público jovem? São adultos? É para famílias? Quando falo famílias, principalmente casais, né? Para presidiários, né? Eu vou pelo menos uma vez por mês pregar no presídio. Uma vez eu fui no presídio feminino, aí não teve como ir mais, né? Fui no presídio feminino. Eu vou lá, boa tarde, meu nome é Rodrigo, e não sei o que, de repente começaram, joga ele aqui, vem em mim, não sei o que. Foi impossível, gente, pregar. Aí eu descobri uma coisa, que engraçado, o presídio masculino, quando vai uma mulher pregar, os homens respeitam. Mas eu fui muito desrespeitado, não sei como mais pregar. Joga ele aqui, vem em mim, negão. Joga ele. Aí a coordenadora que trabalhava com a evangelização no presídio, não, Rodrigo, é melhor você não vir mais não. Aí não deu certo. Aí eu, de vez em quando eu vou no presídio masculino, né? É para um público já de igreja. Por exemplo, aqui vocês é um público de pessoas que já tem uma caminhada de igreja, que já tem uma vivência de igreja. Então até a minha linguagem, para mim, eu me sinto em casa, porque eu vou usar uma linguagem que vocês já partilham dessa linguagem, né? Vocês já partilham de uma certa forma do meu horizonte de sentido, então eu me sinto mais à vontade. É um público secular? É muito comum, não sei aqui, mas em Fortaleza, a gente ser chamado, por exemplo, para ir em confraternização de empresas. Aí vai lá dar uma mensagem na confraternização da empresa, aí você tem que ir lá falar de Deus, mas você tem que ter cuidado com a linguagem, porque aquele povo normalmente não sabe nada da Bíblia, então não adianta você citar um texto bíblico como se o povo já soubesse do que se trata. A gente é chamado normalmente em confraternização de universidades, não está só os professores, e aí é um público mais cabeça. Então você tem que ter cuidado com o que fala, porque ali tem mestres e doutores. Esse povo quer ter fé, mas não aceita qualquer coisa. Você tem que estar atento a isso. É um público secular, é uma empresa. É na praça? Já preguei muitas vezes em praça, em evangelização na praça, né? Em Fortaleza a gente faz evangelização dentro do ônibus. Para mim é muito difícil, né? Mas tem um amigo, Adler, quem conhecer sabe que não tem uma gota de juízo na cabeça. A gente vai para a faculdade todo dia no ônibus, e Rodrigo, amanhã é você. De jeito nenhum. É você amanhã. Hoje fui eu, amanhã é você, para se levantar no ônibus e evangelizar. Eu não vou, não faça besteira. Olhe. Aí quando dia de manhã, a gente entrava no ônibus, ele se levantava. Bom dia, gente. Não sou ele que está matando, não sou ele que está roubando. Não estou vendendo nada. Esse meu amigo aqui, ele tem uma coisa para dizer para você. Eu olhei para ele e tive vontade de beber o sangue, né? Mas eu tive que levantar. Eu sei que eu não via nada, só um branco assim. Comecei, então, gente, bom dia. Eu queria dizer que Deus ama vocês. Mas ali tem que ser rápido, sucinto, objetivo. Tem que fazer de uma forma que as pessoas não se sintam julgadas. Tem que transmitir a mensagem. A gente faz muito isso em Fortaleza, evangelizar dentro dos ônibus. A gente entra num ponto, fala com o motorista, enquanto o ônibus está andando, a gente, boa tarde, ou boa noite, meu nome é Rodrigo, estou aqui para falar para vocês que Deus ama vocês profundamente, Deus quer fazer vocês felizes, até chegar no próximo ponto. Valeu, motorista, desce, atravessa a rua e vai para outro ponto. É rápido, é pregação. Você tem que ser sucinto, rápido, não é? É um público grande. Se é um público grande, gente, até o seu jeito de falar tem que ser. É um ginásio. Se é um ginásio, até o jeito como você fala é um desafio. Você pregar no ginásio é um desafio. Exige uma técnica diferente, exige uma abordagem diferente, um jeito de falar diferente. É um público pequeno. Quando é um grupo pequeno, de 10, 15, 20 pessoas, eu até prefiro pregar sentado. Coloco as cadeiras em círculos. Eu já preguei seminário de vida no Espírito Santo para 3 pessoas. Com efusão e tudo, com uma bênção, para 3 pessoas. Deus assim me surpreendeu, né? É para adolescentes? Pouco difícil, viu? Quem já foi fazer evangelização em colégio sabe, né? É um público rico?
Há 3 meses atrás nós pregamos um seminário de vida num dos condomínios mais ricos de Fortaleza, o Ibiza. Condomínio horizontal. Tinha umas 20 ou 30 famílias que fez esse seminário de vida. Hoje tem um grupo de oração lá dentro. A linguagem é outra. O tipo de abordagem é outro. Até as comparações, as histórias que você fala é outro. Eu fui pregar em Florianópolis há 2 meses atrás. E aí eles estavam dizendo que foi uma pregadora da nossa comunidade do Ceará, que eles não querem nem ouvir falar nela. O povo ficou traumatizado. Por quê? Porque lá é outra cultura completamente diferente. Às vezes lá em Florianópolis, tinha dia que eu tinha a impressão que eu estava na Europa. Tanto pela aparência física do povo, a arquitetura, o clima frio, mas o jeito das pessoas. É uma cultura diferente. Aí chega uma pessoa cearense demais para pregar para um povo em Florianópolis, sem estar atento à realidade do local, escandalizou tanto que o povo não quer nem saber mais. Não, pelo amor de Deus, não fale fulano. Por isso você precisa estar atento ao público que você está falando para eles. Né? São mulheres? É um público só feminino? É outro tipo de abordagem. É um público só masculino? Eu já fui pregar no texto dos homens. Só homens. É outro tipo de abordagem. É para universitários? É para idosos? É para criança? Eu já preguei para criança também. Aí eu chegava lá, todo mundo junto, vamos lá. E o menino Jesus crescia em estatura, todo mundo, vai. Em estatura, em sabedoria e graça. De novo. E o menino Jesus crescia em estatura, em sabedoria e em graça. Era assim. E as crianças achavam o máximo. Quando eu morava aqui em Brasília, pregando um seminário de vida para criança, no Renascer, eu cheguei lá e disse, olha criançada, hoje eu vou falar uma coisa para vocês, muito melhor do que chocolate, muito melhor do que sorvete. Aí elas começaram, pudim, pirulito, muito melhor do que pirulito, e os olhos foram arregalando. Muito melhor do que o laboratório de Dexter, muito melhor do que os Teletubbies. E fui falando, aí o zóio foi arregalando. Né? Diga tio, que eu já estou tendo um passamento aqui. É o público. Né? Então, para cada tipo de público exige uma estratégia diferente. Vale-me Nossa Senhora, 9:10. Próximo ponto. Pronto, aqui eu já falei. Vai. Próximo. Pronto. Agora nós vamos entrar, gente, na questão do esquema, da estrutura de uma pregação. Existem, se você for ver, fazer um estudo sobre oratória, sobre técnicas de pregação, você vai encontrar muitos estilos, muitas estruturas, muitos esquemas. Existe um chamado cachoeira, existe um outro esquema chamado indagação, né? Existem vários esquemas. Eu utilizo esse, que eu vou passar agora para vocês, que eu acho que ele é mais simples e a gente se perde com menos facilidade. Vamos lá então. A primeira coisa, quando uma pessoa vai lhe chamar para pregar, normalmente a gente faz uma pergunta: qual é o tema? Qual é o tema? Ou seja, a pessoa vai dizer sobre o que ela quer que você fale. Então está lá, o tema é o assunto sobre o qual iremos falar. Por exemplo, santidade, oração, fidelidade, serviço. Mas assim fica muito abrangente. Para ser mais certeiro, precisamos entrar no coração do tema. E qual é o coração do tema? A mensagem central. Não é? Todo tema tem um coração, e o coração do tema é a ideia central. A ideia central me fará ser mais preciso, fazendo um discurso bem próximo da realidade do meu público. Por exemplo, santidade no namoro, oração, um caminho de autoconhecimento, a fidelidade brota do amor, serviço como um transbordamento da experiência de Deus. Vocês estão vendo? Se falar só, não, vai falar sobre santidade, fica muito amplo. Vai falar sobre fidelidade, fica muito amplo. Então a pessoa precisa ser mais específica, né? E aí você precisa chegar no coração, na ideia central, ou seja, no coração do tema. Próximo ponto.
Só que você chegar na ideia central ainda não é o suficiente. Por quê? A mente humana não se atrai muito pelo óbvio, por aquilo que é óbvio, por aquilo que é previsível, né? Precisa ter um título criativo que desperte curiosidade. Antecipe a necessidade do seu público, verbalize o que eles gostariam de dizer e não conseguem. Coloque a curiosidade deles a seu serviço. Então não basta você chegar no coração na mensagem central. Você precisa reelaborar essa mensagem central, mas de forma criativa. Próximo ponto. Tudo isso está no livro, viu, gente? Por isso que a gente vai correr um pouquinho. Olha lá. Jogue fora o perfume do seu passado. O que é aquilo ali? Cura interior. É um tema criativo. Isso aqui são os cursos relâmpagos que nós temos no Aleluia em Fortaleza. Cursos que duram 30 minutos. Né? Jogue fora o perfume do passado. Quem tem que mudar sou eu. O termômetro da fé. O tal do namoro. Quem é você quando ninguém vê? A onda certa. Crise de fé. Oba. Né? Como transformar dor em amor. Namoro a 3 é mais gostoso. Você está vendo? A pessoa passa assim na porta, vê a propaganda. Não é isso, namorar 3. Já é isso. Esse mundo está perdido mesmo, né? Namorar 3. Mas aí a pessoa entra por curiosidade. De repente ela vai descobrir que o namoro a 3 é mais gostoso, porque sou eu, a minha costelinha e Deus. Por isso que é mais gostoso, né? O termômetro da fé. A pessoa, como assim termômetro da fé? A pessoa vai descobrir que você mede a fé de uma pessoa pela disposição dela ao serviço, pelo quanto ela é disposta a se doar, né? Crise de fé? Oba! Mas como assim? A pessoa dizer oba para crise de fé é coisa do diabo. Aí a pessoa vai fazer o curso e percebe que a crise é a oportunidade dela crescer na fé. A crise é a oportunidade dela se desenvolver. Então, precisa ser temas criativos. Às vezes a gente não consegue atrair a quantidade de pessoas que nós queremos para os nossos eventos, para os nossos retiros, por não falar. Isso aqui é marketing. É marketing, publicidade. Porque a gente não tem um tema criativo. Bora. Próximo ponto. Em seguida, né? Realidade local. Estar atento às últimas notícias locais. Eu, pelo menos, quando eu vou pregar numa cidade que eu não conheço, eu entro no site da cidade, eu pego a população da cidade, a base da economia da cidade, o tipo de criminalidade, as últimas notícias da cidade, eu pego tudo isso. Né? Porque aí a sua pregação fica uma pregação próxima da realidade, as pessoas, nossa, ele sabe da nossa cidade, da culinária, do local e tudo, né? A necessidade do povo a quem irei me dirigir. Por exemplo, o tipo do público, o ambiente, população, economia, etc. Depois que eu pego tudo isso, né, eu vou para o meu estudo. Né? Então, eu vou estudar sobre o tema que eu vou pregar, né, quais são as fontes que eu vou usar, a Bíblia, o catecismo, algum documento da igreja. E aí depois que eu pegar todo esse material, pesquisado, estudado, aí eu vou para a oração. Então, depois de me inteirar sobre a realidade local, de estar apropriado do tema que irei pregar, dominando o assunto, vou para diante de Deus e transformo tudo isso em conteúdo da oração, colocando tudo isso à disposição do Senhor. Pronto, é isso. Próximo ponto. Pronto, esse aqui é meu esquemazinho. O meu esquema. Apresentação. Essa apresentação, gente, ela é muito importante. Normalmente, quem te chamou para pregar, já te apresentou. Então, gente, nós estamos aqui, né, como a Dani fez, o Rodrigo, ele é seminarista, missionário da comunidade Shalom, mora em Fortaleza, e me apresentou. Mas se eu sentir que tem alguma coisa a meu respeito que seria interessante ainda falar, fale. Porque nós temos uma tendência a rejeitar coisas de estranho. A gente aprende isso desde criança, né? Não aceite nada de gente de estranhos. A gente cresce, isso não muda não. Senão eu fico ali sentado, quem é essa pessoa? O que ela fez de importante para estar aqui na frente falando? O que o rapaz falou, né, no primeiro dia? Né?
O que ela viveu de interessante para justificar eu estar aqui, perdendo meu tempo, ou ganhando meu tempo para estar ouvindo ela? Não é? Então se apresente. E por incrível que pareça, tem muita gente que não lhe conhece. Né? Por incrível que pareça. E essa apresentação é importante você dizer, por exemplo, o seu nome, se você é casado, se você faz parte de alguma comunidade, a sua idade, né? Se isso não lhe constranger, sua idade, se você tiver filhos, quantos filhos, se você tiver com algum curativo, suponha que você está com um band-aid aqui no meio da testa, aproveite e faça uma piadinha com aquilo ali, porque senão as pessoas vão ficar, gente, e essa chaga na testa da pessoa? E essa chaga? Então se antecipe. Pois é, gente, olha a sorte de vocês, né? Deus mandou uma pessoa desastrada para pregar para vocês hoje. Hoje eu acordei pela manhã, não me dei conta de que tinha não sei o que, pronto, bati a cabeça, vai um corpo no meio da testa. Pois é, mas a vida é assim mesmo, né? E pronto. Mas sempre num tom otimista, engraçado, que leve as pessoas a rirem com você e não rir de você. É melhor as pessoas rirem com você aqui do que rir de você lá fora depois. Ou então ficar dispersa pensando que chaga é aquela. Será que é o Santo Rito? É a Santa Rita, né, que está com uma chaga no meio da testa, o Padre Pio. Se você tiver com um curativo na mão, se você tiver roubo, né? Então você pode chegar e se apresentar e dizer, gente, eu queria pedir então que vocês rezassem uma Ave Maria por mim. Hoje eu estou rouco, a garganta bastante inflamada, mas Deus se utilizou até da jumenta de Balaão, né? Ele vai se utilizar de mim também. Reze uma Ave Maria por mim. Pronto, um tom engraçado, otimista e bola para frente. Né? Então qualquer coisa que possa dispersar as pessoas, um curativo, se você estiver mancando, não é? Diga, tá bom? Aí você vai para a introdução. A introdução, vamos fazer o seguinte, porque depois eu faço um resuminho de cada um. Então, só perceba aqui essa estrutura e a gente vai adiante, tá bom? Apresentação, introdução, primeira tese, segunda tese, terceira tese. Pode ter mais de uma tese? Pode. Só que qual é o perigo? O perigo, se você colocar muitas teses para desenvolver, você corre o risco de se confundir todo, bagunçar tudo. Então eu sugiro que você coloque no máximo 3 teses. Por exemplo, gente, hoje nós vamos falar do amor a Deus. E segundo um santo da igreja, São João Crisóstomo, existem 3 tipos de amor a Deus. O primeiro amor a Deus, segundo esse santo, é isso, assim, aí você vai desenvolver. Aí você vai ilustrar com história, com fatos, com passagens bíblicas, com citações, né? Aí você vai, o segundo amor a Deus que eu gostaria de refletir com vocês nessa noite, aleluia. Aí, Deus é amor, mas é justiça. Você vai desenvolvendo a mesma coisa. Se você colocar muitas teses, você pode se bagunçar e depois vai ser igual a minha primeira pregação. Eu arrumei uma história de uma ovelha que até hoje eu não sei onde foi parar essas ovelhas, né? E se lembrar de concluir. Porque senão fala, então, amém, bendito seja Deus, né? Amém. Aí o povo fica assim, silêncio. Com aquela sensação que está faltando alguma coisa, né? Então eu preciso, você ter uma conclusão, né? Próximo ponto, vamos lá. Aqui eu já falei, né? Próximo. Introdução. A introdução precisa, gente, você precisa começar na introdução com uma ideia forte. A gente sabe que um nadador olímpico, um atleta olímpico, ele não pode nem pensar em errar no começo, na partida. Porque se ele errar na partida, ele pode não ter tempo de recuperar. Então, a introdução, como é o início da pregação, você precisa iniciar com uma ideia forte, que atraia a atenção dos seus ouvintes e faça com que eles queiram prestar atenção no que você está falando. E faça, por exemplo, gente, hoje nessa pregação eu gostaria de refletir com vocês sobre
que realmente não vale a pena confiar na amizade de Jesus. Eu vou provar para vocês hoje que não vale a pena ser amigo de Jesus. Quem está disposto? Quem aqui quer ouvir quem quer perceber esse desafio? Ser desafiado? Se vale a pena ou não ser amigo de Jesus? Então você pode começar assim fazendo uma pergunta: como assim? Não vale a pena ser amigo de Jesus? Não, agora eu quero ouvir esse negócio até o final. E aí você vai. Você pode, por exemplo, pegar aquela passagem do Lázaro. Jesus, seu amigo Lázaro está doente. Jesus, mesmo sabendo que o amigo dele estava doente, deixou ele 3 dias, demorou 3 dias para ir. O amigo da onça, né? Aí você vai, aí no final você dá aquela jogada de mestre, que aí tudo aquilo que você foi construindo, desconstruindo no meio do caminho, você constrói tudo e a pessoa se convence que, na verdade, vale a pena ser amigo de Jesus, apesar de tudo. Você precisa iniciar com uma ideia forte. Então, os 3 primeiros minutos são decisivos. Por isso, inicie sua introdução com uma ideia forte. O principal objetivo da introdução é despertar o interesse das pessoas e deixar claro o tema sobre o qual você vai falar, bem como as ideias que pretende desenvolver. A plateia precisa se identificar com os problemas que você propõe. Explore a curiosidade das pessoas, coloque a imaginação delas a seu favor. Então, nos 3 primeiros minutos de uma pregação, é possível saber se você vai ter que ouvir ou aturar um pregador. Já nos 3 primeiros minutos. Próximo ponto. As teses. Isso aqui eu já falei. A introdução deve desembocar em algumas ideias mestras, ou teses. Eu sugiro que não seja mais de 3. Aqui, gente, seja inteligente. Você precisa criar um gancho. Está entendendo? Para não ficar assim, aquelas ideias como se fossem 3 discursos que não tivessem nada a ver um com o outro. Você precisa ir criando ganchos para que a pessoa perceba a passagem. É importante que a sua pregação tenha começo, meio e fim, tenha lógica, né? Porque eu, pelo menos, tenho muita dificuldade de ouvir um discurso bagunçado. A pessoa vai lá na frente, volta atrás, vai lá na frente, volta atrás. Então é importante você ter uma lógica, né? As teses devem ter ligação entre si, devem ser inteligentes, bem elaboradas, devem ser questões que os ouvintes se identifiquem. Porque senão você corre o risco de querer oferecer resposta para perguntas que as pessoas não fazem. Então tenta perceber quais são os questionamentos que os meus ouvintes têm no coração a respeito desse tema. Quais são os questionamentos que eles têm? E você mesmo se propõe, ao longo da sua pregação, responder. Se você consegue captar isso, as pessoas prestam atenção até o fim. Próximo. Desenvolvimento. O desenvolvimento é a parte mais longa da pregação. As ideias mestras ou teses elaboradas na introdução devem ser retomadas. Deve-se desenvolver uma a uma, virando e revirando o assunto de um lado para o outro, analisando o problema por diversos ângulos diferentes, mas sem perder o foco, conduzindo assim a assembleia para um ângulo específico. Para isso, deve-se contar fatos, experiências relevantes ao tema, fundamentando tudo na palavra de Deus, no magistério da igreja. Tudo deve ser feito de forma ordenada e lógica. Próximo. A conclusão. Propor soluções e motivar a ação. Aqui é muito importante. As pessoas têm dificuldade, gente, de encarnar a palavra de Deus. As pessoas têm dificuldade de encarnar a palavra de Deus. Então o pregador precisa ter um apurado senso prático para ajudar, para propor coisas concretas para as pessoas encarnarem na vida aquilo que ele está pregando, aquilo que ele pregou. Tá bom? Então deve terminar bem o que se começou bem. A conclusão deve ser impactante. Assim como a introdução. A conclusão deve ser lúcida, com soluções sensatas, inteligentes, de modo que o público diga: nossa, a solução era tão simples, como eu nunca pensei nisso antes. Vocês já viveram isso ouvindo um pregador? Rapaz, nunca tinha imaginado isso. Já são aquelas sacadas inteligentes, ou numa linguagem cristã, aquelas sacadas ungidas, cheias de sabedoria, né? Que as pessoas saem ruminando aquilo no coração, né? A pregação termina quando se consegue provocar na assembleia a ação desejada.
Então, se o objetivo era entusiasmar o povo para que eles se engajassem, você conseguiu terminar com esse espírito, você alcançou seu objetivo. Se o objetivo era despertar alegria, ânimo, esperança nas pessoas, você percebe um clima de esperança, você conseguiu alcançar seu objetivo. Cuidado com a avidez pelos frutos. Numa árvore, o fruto é a última coisa, está no final do processo, e nunca surgem da noite para o dia, maduros e suculentos. Precisa crescer, amadurecer. Então, numa perspectiva natural, os frutos é a última fase do processo, né? Então, às vezes o pregador que quer muito fruto assim, aquilo que São Paulo fala, né? Um planta, o outro rega, o outro faz crescer. Talvez nem eu nem tenha pretensão de colher os frutos desse curso aqui, né? Assim, de ver. Se Deus me permitir ver, bendito seja Deus. Mas talvez, essa é a grande kênose, né, do pregador. Ele chega, anuncia, vai embora, e às vezes ele nem vê os frutos daquilo na vida das pessoas, né? Devemos estar atentos para não deixar nenhuma ideia desenvolvida sem conclusão. Devemos propor formas concretas de nossa mensagem ser vivida no dia a dia. Deve-se terminar a pregação num tom otimista, cheio de esperança e de ânimo, mesmo que se tenha falado coisas duras e desconfortáveis aos ouvidos mais sensíveis. Então, mesmo que você tenha falado coisas duras, pesadas, você deve terminar num tom de otimismo. Pronto, gente, aí a gente já vai concluindo. Não vai dar tempo de falar tudo, né? Infelizmente, mas eu acho que o essencial, né, eu acho que eu consegui passar, né? Então, vou colocar aqui o dia, o lúdio, né, que é o dia da pregação. Só consegui falar do prelúdio, né, que é a preparação. Ainda tem o lúdio e o pós-lúdio. Mas vamos lá. O lúdio é o dia e o momento da pregação. O dia da pregação você já rezou, você se preparou. Então o que você tem que fazer? É relaxar. Relaxe, tranquilize, calma, não é? Procure chegar no local da pregação pelo menos uma meia hora antes, né? Conviva com o povo, se possível converse com as pessoas, porque nesse contato com as pessoas você pode desistir de dizer algumas coisas, de repente reconsiderar outras coisas, porque por mais que quem te chamou tenha falado da realidade do local, a gente só sabe da realidade do local quando a gente chega. Eu me lembro que um dia me chamaram para pregar, dizendo que não, Rodrigo, é um povo simples, aberto, coisa e tal. Quando eu cheguei lá, gente, estava lotado de professores universitários, advogados, psicólogos. Eu quis furar um buraco no chão, entrar dentro e mandar jogar concreto em cima. Eu não saí de lá, né? Mas eu fui, né? Eu me humilhar. Fui, preguei. Foi interessante que quando terminou, uma senhora que era professora universitária, né, de psicologia, perguntou se eu não daria uma conferência na faculdade onde ela dava aula. Eu disse, nossa senhora. Então Deus faz isso. Deus faz a gente parecer sábios diante dos sábios desse mundo, né? Às vezes você é ignorante, simples diante daquele povo, mas Deus faz a gente parecer sábios, né? Então misture com as pessoas, cumprimente-as, não é? Isso ajuda a criar empatia. Esse contato pode fazer você perceber necessidades, reformular questões que você pretendia falar ou até reconsiderar outras coisas. O que eu faço? Gente, vocês aguentam mais um pouquinho? É o último dia, aguenta firme. Eu vou correr aqui, só porque tem coisas interessantes que seria importante a gente falar. Pode? 10 minutos, deu 10 minutos aqui, vamos ver o que a gente faz em 10 minutos. Bora lá, próximo. Não é aqui, né? Pronto, o pós-lúdio, gente, é aquilo que vem depois. O padre Zezinho dizia que, isso falando para os músicos, mas que cabe também para nós pregadores. Aprender a descer do palco é tão importante quanto aprender a subir do palco. É tão importante quanto aprender a subir no palco. Então, ao término da pregação, faça um breve momento de oração,
sabendo que só Deus pode completar o que faltou às suas pobres palavras, né? Se possível, permaneça mais um pouco, esteja com as pessoas, receba os feedbacks nas palavras de agradecimento, sugestões ou críticas. Fique atento aos comentários, são ótimos materiais para a sua autoavaliação. Pregadores inteligentes têm sempre um canal aberto para correções e críticas. Quem não se avalia corre o risco de repetir os mesmos erros no futuro. Lembre-se de Jesus, também não agradou a todos. São Paulo viveu grandes momentos de fracasso. Faça um fichário e arquive seus esquemas de pregação. Pode ser útil em pregações posteriores. Alguma pergunta? Dúvidas? Dívidas? Traumas? Complexos? Inquietudes? Não? Então vamos terminar com otimismo, com alegria, né? Vamos colocar aquele vídeo do Padre Léo e a gente termina, para a gente terminar alegres, felizes, matar a saudade do Padre Léo, né? Quem aqui não se lembra do Padre Léo? É igual o cara veio da cidade, foi visitar o compadre dele lá na roça, os dois andando pelo meio do mato, compadre com a mochila nas costas, embornado, aquela poça de borracha até que assim. Eles estão andando lá no meio do mato, de repente escuta o rugido de um leão. Compadre, isso aí é leão. Eu falei, é leão mesmo? Ela disse, é leão. O barulho é de leão. Sentou num toco, tirou a bota, abriu a mochilinha, mornadinho, tirou um tênis, calçou, bem ajeitadinho. Compadre falou, você deve ter visto alguma propaganda sobre esse tênis? Eu falei, não, isso aí eu gostei, foi com universidade, aí coisinha boa, a gente andava, a gente corria. E você está achando por acaso que com esse tênis você vai correr mais do que o leão? Falou, não, eu não preciso correr mais do que o leão, eu quero correr mais do que você. Se eu correr mais que você, o leão não pega e eu fico com você. Fizeram uma pesquisa, qual é a frase que você gostaria de ouvir no dia da sua morte? Um falou, gostaria de ouvir, esse foi um pai de família honrado. Outro falou, eu gostaria de ouvir, esse foi o maior de todos os cantores. Outro disse, eu gostaria de ouvir, esse homem deixou rastros de céu por onde passou. Outro falou, eu gostaria de ouvir, olha, está descendo, está descendo. Rapaz, você está olhando o passo para descer. Passo para descer, garante, onde grampo aqui na cinta. O passo foi na boca. E o menino olhando. Aí o passo falou assim, você está olhando o passo? É uma pergunta boa, né? Eu estou olhando. Ah, você quer aprender a fazer cerca. Não? Então por que você está olhando? Eu quero ver o que o padre fala a hora que martelar o dedo. O sujeito estava passando, viu um outro embaixo do poste, passando a mão no chão, procurando alguma coisa. Por que está procurando ele, rapaz? Estava procurando a minha aliança. Eu chegando em casa sem aliança, eu já mulher não para ele. Aí ele começou a ajudar a procurar, passou a mão, mas não achou. Falou, você tem certeza que caiu aqui? Ele falou, não, caiu lá. Mas lá está escuro, que quiser procurar. Senão o vizinho foi na casa do outro, foi falar com o compadre, chegou lá o rapazinho atendeu, falou, seu pai, o papai está lá no chiqueiro. O senhor vai reconhecer ele que está de chapéu. Esse menino não quis dizer, só deu uma reverência. Meu pai é aquele que está de chapéu. Igual a mulher falando com o marido sentado no sinal do dedo. Ela falou, olha que você veio aqui cavalo novo lá do vizinho. Olha o marido como ele é delicado, ele beija a mulher, ele abraça, ó. Por que você não faz igual? Mulher, eu nem conheço que a mulher foi por lá. Depois da briga, demora comigo. Eu não sei como é
soltou um gato? Ô, claro, você acha que eu sou pequeno se eu tenho terra? Tem gente que parece que solta isso o tempo inteiro. O primeiro-ministro da Hungria estava na Inglaterra, visitando a rainha, e aí estava na carruagem, de repente ouviu um barulho. Pum. Aí a rainha ficou com, né? E falou para ele, olha, senhor, me desculpe. Ele falou, imagina, eu pensei que tinha sido cavalo. Vai matar um pouco a saudade do Padre Léo, né? Gente, pois Deus abençoe, né? Espero que tenha contribuído um pouco, né, com o ministério de vocês, né, para aqueles que já pregam e de repente tem enchido de coragem, né? Aqueles que gostariam de pregar, mas precisava de um ânimozinho, né? Aquilo que faltou aqui no curso, na fala, com certeza você vai encontrar no livro, tá bom? Deus abençoe. Vou passar aqui para Adão. Gente, só o senhor adiantado da hora, mas eu queria, fica aqui. A nossa forma de agradecer é rezando por você, né? Pela sua vocação, pelos seus tempos de seminário. Eu queria que a gente erguesse as mãos em direção ao nosso amigo, né? Que tanto nos acrescentou, trouxe tanta coisa boa para nós, né? Com essa Ave Maria que nós também vamos assumir o compromisso de rezar por ele depois de hoje, né? Amanhã e outros dias rezar por ele e interceder constantemente pela sua vida ofertada, pela sua vida consagrada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rodrigo, além da Ave Maria, a gente separou também uma lembrancinha para você. Não vai ser porque o que você trouxe para nós é muito simples, mas realmente retrata aquilo que nossa mais profunda gratidão pelo que você trouxe para nós.